Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Nós estamos chegando na manhã dessa terça-feira para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Antes da gente trazer esse giro de notícias do Mengão, eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que também você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que tiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão. Depois da folga do domingo, o elenco rubro-negro se reapresentou ontem, segunda-feira pela manhã, no CT Ninho do Urubu, e iniciou a reta final de preparação para a partida contra o Fluminense. Quinta-feira, 20 horas, no Maracanã, partida da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Felipe Luiz continua preparando a equipe sem dar ainda nenhuma sinalização de qual time escalará diante do Fluminense por conta da indefinição de usar ou não os jogadores selecionáveis da data FIFA. Por falar dos selecionáveis que estão na data FIFA, disputando as eliminatórias da Copa do Mundo, o Flamengo fretou um jatinho particular para trazer os jogadores do Uruguai e do Equador. As seleções se enfrentam hoje, às 20 horas e 30 minutos, horário de Brasília, em Montevidéu. De la Cruz, Arrascaeta, Varela e Gonzalo Plata voltarão direto da partida para o Brasil e são esperados no CT Ninho do Urubu para o treino da tarde de amanhã, quarta-feira, o treino final em preparação para enfrentar o Fluminense. Gerson e Fabrício Bruno estão com a seleção brasileira em Brasília para o jogo contra o Peru de logo mais à noite. Hoje, 21h45, portanto, já em solo brasileiro, a dupla volta para o Rio com a seleção e se apresentará normalmente para o treino de quarta-feira à tarde de amanhã. Inclusive, em entrevista coletiva do técnico da seleção, Dorival Júnior, ele confirmou que o Coringa Gerson, melhor jogador do Flamengo na temporada 2024, será titular hoje à noite contra o Peru, no Mané Garrincha, em Brasília. Falando em eleições no Flamengo, ontem foram divulgadas duas pesquisas sobre o pleito do Flamengo, uma do Instituto BE, Bureau de Estatística e Estratégica, e outra do Igor Survey. Então, duas pesquisas e, pasmem, dois resultados totalmente antagônicos, né? Dá para acreditar nessas pesquisas? Uma pesquisa deu a vitória para o BAP, outra pesquisa deu vitória para o Rodrigo Ducho. Vamos trazer aqui as pesquisas. A pesquisa do Bureau de Estatística e Estratégia trouxe BAP em primeiro lugar com 49,3%, Maurício Gomes de Matos em segundo com 17,3%, Dunche em terceiro com 12,5% e em quarto Valim Vasconcelos com 8,8% das opiniões. Sobre o Instituto Igor Survey, Dunche tem primeira colocação com 34%, BAP em segundo com 26%, Maurício Gomes de Matos em terceiro com 7%, Valim em quarto com 6%, e ainda Delaí Drumbowski, que ainda era candidato quando da realização da coleta da pesquisa, 2%. Então tá aí, uma pesquisa dá o resultado para um, outra pesquisa dá o resultado para outra. Informação dessas duas pesquisas é da jornalista Raíza Simplício. Meus amigos, oficialmente o Flamengo recusou as garantias apresentadas pelo Corinthians pela compra do goleiro Hugo Souza. Ao mesmo tempo, cobrou o pagamento da multa de 500 mil pela participação de Hugo Souza na partida do próximo domingo, porque o Flamengo entende que, como o contrato de empréstimo é até dezembro de 2024, independente de exercer a opção de compra agora ou não, é devido à multa por qualquer presença do goleiro até o final do empréstimo. Então, daí, o Flamengo, de qualquer jeito, quer receber mais 500 mil do Corinthians. Quem vive uma situação diferente é o chileno Eric Pulgar. A seleção chilena encara a seleção colombiana em Barranquilha e o volante só tem previsão de chegar ao Brasil somente na quarta-feira, no final da tarde. Por isso, não participará da atividade de amanhã no CT. O Flamengo montou um cronograma todo especial de treino para cada jogador, visando a relação para o Clássico e também a recuperação para o duelo decisivo contra o Corinthians no domingo. A intensidade da atividade será avaliada de acordo com a minutagem de cada um deles quando jogar por suas respectivas seleções. Por conta disso,
O Flamengo mudou sua logística inicial para o clássico contra o Fluminense, pois o treino final de amanhã, quarta-feira, que anteriormente estava marcado para a parte da manhã, passou para a tarde, para que se pudesse contar com o maior número de selecionáveis possíveis. Dos 7 que foram convocados para a data FIFA, 6 estarão presentes no treinamento final de amanhã na tarde. Quem trabalhou normalmente ontem, durante todo o tempo do treino, juntamente com o restante do elenco, sem restrições e sem limitações, foi o lateral esquerdo Alexandre, que estará à disposição de Felipe Luiz para as duas partidas, tanto contra o Fluminense, também contra o Corinthians. Quem treinou junto aos profissionais ontem no CT Urubu foi o chileno Juan Orellano, contratado pelo Flamengo para reforçar a categoria sub-20, né? Ele que foi contratado como um bom jogador e tem passe fixado em $400 mil. Hoje, terça-feira, a penúltima atividade em preparação para a partida contra o Fluminense acontecerá na parte da manhã. Hoje, daqui a pouquinho, o treino é na parte da manhã. 38 mil ingressos vendidos de forma antecipada e é a última parcial apresentada. Estão esgotados os setores norte, leste inferior e oeste inferior. Ainda restam ingressos nos setores leste superior e Maracanã mais. No confronto de quinta-feira contra o Fluminense, pelo Brasileirão, o Flamengo pode emplacar uma sequência positiva que não consegue há quase 3 meses. A última vez foi em julho. 4 vitórias consecutivas na temporada. O Flamengo vem de vitórias contra Corinthians pela Copa do Brasil e Atlético Paranaense e Bahia pelo Brasileirão. Os próximos 3 jogos do Flamengo na sequência importante de Copa do Brasil e Brasileiro são quinta-feira, agora dia 17, contra o Fluminense, domingo, dia 20, pelo Brasileiro dia 17, quinta-feira, contra o Fluminense pelo Brasileiro, dia 20, domingo, contra o Corinthians pela Copa do Brasil, e no dia 26, no Maracanã, contra o Juventude, também pelo Brasileiro. Meus amigos, o Sesc Flamengo, o vôlei feminino do Mengão, entrou em quadro ontem à noite contra o Fluminense pela final do Campeonato Carioca edição 2024 e perdeu por 3-0, jogando muito mal, né? Ficando com o vice-campeonato da competição. O time volta a jogar agora, já na estreia da Superliga Feminina de Vôlei 2024-2025, na próxima segunda-feira, dia 21, contra o Brasília, em Brasília, com transmissão do Sport TV 2. Foi lançada oficialmente ontem em uma casa de eventos no Jockey Clube do Rio de Janeiro, Zona Sul do Rio de Janeiro, a chapa Uniflá, encabeçada por Rodrigo Dunch na presidência e Marcos Bodan na vice-presidência geral, que concorrem às eleições presidenciais do Flamengo. Estiveram presentes no evento cerca de 1.400 pessoas que foram apresentadas os candidatos a presidente Rodrigo Dunch e a vice Marcos Bodan. Também foi mostrado como spoiler uma primeira imagem de como pode ser o novo estádio do Flamengo, além de ter sido revelada a provável capacidade do estádio, que ficará entre 75 mil e 79 mil torcedores, né? Uma nova notícia. Falando no assunto Hugo Souza, é impressionante como o Corinthians, os corintianos e a imprensa paulista inverte os valores e as causas, dando a impressão de que o errado na situação, o errado na negociação é o Flamengo. E o Corinthians é o dono da razão no assunto. Verdadeira inversão de valores que é feita em relação a esse caso do Hugo Souza. O Corinthians é que deve Deus e o mundo, está sendo chamado de caloteiro por todo mundo, inclusive pelo presidente do Cuiabá, né? E eles querem jogar a responsabilidade para cima do Flamengo. Meus amigos, o Flamengo tem 3 dos 6 maiores públicos da história da Copa do Brasil. Foram eles Flamengo 2, Grêmio 2 em 1997 na final. Foram eles Cruzeiro 0, Flamengo 0 em 96 e Cruzeiro 3, Flamengo 1 em 2003 na Copa do Brasil. Então aí o Flamengo tem muita tradição na Copa do Brasil e nós vamos confirmar isso no domingo, quando vamos enfrentar o Corinthians na Neoquímica Arena e vamos buscar essa classificação lá dentro, sem nenhuma dúvida, né? Então está chegando a hora da gente matar a saudade do Flamengo, já é quinta-feira, depois de amanhã, e agora é contagem regressiva. Torcer muito para que o Felipe Luiz tenha aproveitado esses dias de folga para treinar o time bem, apesar dos desfalques dos jogadores que estavam servindo as seleções nas eliminatórias da Copa. Porém, a gente viu que com
apenas 2 jogos, sem ter tempo de treinar lá, o Felipe só com papo, só com vídeo, já conseguiu dar outro padrão ao time. A gente espera ver um time muito mais competitivo, muito mais aguerrido e muito mais com a cara do Flamengo sobre o comando do Felipe Luiz. As notícias são essas, eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!